Olá, muito boa tarde. Em nome da EFAP, a Escola de Formação de Profissionais da Educação de São Paulo, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, aqui nesse nosso canal de formação continuada, dando prosseguimento a essa formação que a gente vem fazendo aí desde agosto, mais ou menos, sobre o tema inovação e tecnologia educacional. Meu nome é Elaine, eu sou da IFAP, eu vou ser anfitriã desse nosso encontro e eu gostaria de apresentar para vocês também a professora Tânia da IFAP. Tânia, você pode dar um oi para a gente, por favor? Claro. Boa tarde, Elaine, boa tarde a todos também que nos assistem aí na tarde de hoje, né? Junto com a Elaine, a gente vai estar fazendo essa apresentação e eu vou estar apoiando aqui na moderação. Então, coloquem suas perguntas, suas sugestões, tá? Vamos ter uma apresentação muito boa na tarde de hoje e a gente fica muito contente em tê-lo junto conosco, tá bom? Elaine, passa a palavra mais uma vez. Obrigada, Tânia. E é isso, eu queria reforçar isso. A gente vai estar com o chat aberto o tempo todo para justamente escolher. Vocês vão perceber que esse nosso encontro vai ser super participativo e que a gente vai o tempo todo estar acolhendo o que vocês colocarem no chat para passar para as pessoas que vão conversar com a gente, né? E já entrando no tema, a gente hoje vai falar sobre aprendizagem criativa, né? E a gente vai começar a desbravar um pouco esse que é um campo de investigação dentro da educação, né? E que ele já vem se fazendo presente aqui na rede em várias ações que têm acontecido. Então, vocês já devem ter percebido que a gente fala um pouco dele, por exemplo, no programa Bora Criar, que é transmitido aqui também pelo Centro de Inovação, pelo Centro de Mídias. Vocês também... no próprio Inova Educação, vocês também já tiveram contato com esse tipo de abordagem, e hoje a gente vai aprofundar um pouco isso e olhar para isso do ponto de vista pedagógico, ou seja, qual é o embasamento e como que o professor se coloca diante desse campo de reflexão, né? Então, a gente trouxe aqui para conversar com vocês o pessoal da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que é uma instituição que vem se organizando a partir do trabalho de vários pesquisadores brasileiros que têm, de alguma maneira, contato com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. É de lá que essa visão se origina. E essas pessoas, eles participaram do desafio Aprendizagem Criativa, todos eles, né? Esse desafio aconteceu em 2018, foi promovido em parceria pela Fundação Lehman e pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E eles também participam da equipe pedagógica da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então, sem mais delongas, né, para a gente começar a discutir o que é aprendizagem criativa, como que ela pode ser integrada ao trabalho no nosso dia a dia de sala de aula, eu vou chamar a Thaís Vaine para ela apresentar a equipe e dar condução aqui para os nossos trabalhos de hoje. Então, Thaís, eu passo a palavra para você. Obrigada, Elaine. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, a gente poder ter esse momento de uma conversa e um momento de aprendizagem entre educadores, somos todos educadores, e eu faço parte dessa grande família que é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e estou aqui com alguns colegas, tem gente de todas as cidades, na verdade, cada um está em um cantinho desse Brasil, e a gente está aqui para se divertir e para aprender juntos. Eu vou passar a bola para se apresentar, deixa eu ver, para a Giz. Giz, venha. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu estou falando de São Paulo, sou professora da rede pública aqui do município e é um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos nos divertir bastante essa tarde. Para quem que você passa a bola? Vou passar a bola para a Ellen.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen, eu sou professora de Física aqui na rede estadual do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e eu estou muito feliz de estar participando com vocês hoje, compartilhar um pouquinho da nossa experiência e uma introduçãozinha aí da aprendizagem criativa. Edu, conta um pouquinho para eles de onde você está falando. Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Bento, né? Eu falo aqui de São João del Rei, Minas Gerais. Também faço parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e sou professor na universidade aqui na nossa cidade. Vai ser um prazer estar com vocês hoje, estou muito feliz. Legal, Edu. Então, né, tem um pouquinho de cada parte do Brasil aqui. Lógico que poderia ter gente de muitas outras partes, né? Porque a gente está espalhado pelo Brasil inteiro, né? Norte, sul, leste, oeste. E, bom, a gente já quer começar convidando todos para compartilharem com a gente. Deixa eu compartilhar minha tela, falando em compartilhar. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui. A respeito de como será que a gente pode ampliar janelas para o mundo, né? A gente vai vivenciar esse momento de aprendizagem e eu penso que a gente está buscando sempre se aprimorar, né? Pensar em novas práticas para usar em sala de aula e pensando nesse aprimoramento, nessa transformação, eu convido a todos a compartilharem com a gente como que nós podemos ampliar janelas para o mundo. E quem puder, que compartilhe isso com a gente, ou pelo Mentimeter, acessando mente.com do navegador, ou então, se tiver com o celular em mãos, escaneando o QR Code, e é só digitar esse código, ele pede um código, é só digitar esse código que está aparecendo aí para vocês, 5995963. Quem não quiser acessar ou não puder acessar o Mentimeter, não tem problema, que compartilhe no chat. Como será que nós podemos ampliar janelas para o mundo? Para quem acessar o Mentimeter, tem um desafio. Tem que dizer isso em uma palavra apenas. E aí, eu já vou aproveitar e vou perguntar para Giz. Giz, em uma palavra, como nós podemos ampliar janelas para o mundo? Olha, Thaís, em uma palavra é um grande desafio, mas eu acho que uma forma da gente ampliar as janelas para o mundo é compartilhando o que a gente sabe. Certo, compartilhando, isso mesmo. Ellen, e você? Como que você pode ampliar? Eu acredito que oportunizando. Se a gente oportuniza algo, a gente está dando possibilidade que as pessoas consigam, né? Outros caminhos, ver novos caminhos. E você, Edu? Então, eu vou falar ensinando. Ensinando. Olha só, então, oportunizando, compartilhando, ensinando, e olhem só quanta coisa que já está surgindo. Perspectiva, lendo, questionando, trazendo possibilidades a partir do conhecimento, equidade, questionando, a partir de experiências. O que mais? Deixa eu ver. Lendo. Nossa, cada vez vai ficando mais bonita essa nuvem. Sentindo, aprendendo, interagindo. Elaine e Tânia, os professores estão compartilhando no chat também. O que eles trouxeram para a gente? Oi, eu acho que as palavras também são bem próximas dessas que estão sendo mostradas, né? Conhecimento, empatia, possibilidade. Eu acrescentaria a palavra que você falou, eu fiquei pensando também, né? Com a palavra, eu acrescentaria a palavra questionamento. Eu acho que a gente se questionar sempre também abre muitas janelas para o mundo, né? E a Tânia, o que você verificou aí, Tânia? Duas palavras são interessantes, né? Eu estava acompanhando aqui o chat, então nós temos a professora Claudete, né? Colocou replicando, né? Então ela acha importante também essa questão daquilo que a gente aprende, né? A gente novamente repassa e ensina também. E a outra palavra bem bacana aqui é observando, é da professora Dulce, né?
ela coloca que observar, observando também é interessante. Então, destaco as duas aqui, mas estão muito próximas realmente do que nós temos na nossa nuvem. Legal, observando é muito boa também. Eu acho que a minha palavra seria explorando. Mas todas elas são muito válidas, né? E a nuvem só vai crescendo. Liberdade apareceu, ajudando, olha que bonito, ouvindo também, né? Essa palavra é bem importante. Construindo, e só vai crescendo. Muito bem. Então, a gente pensou um pouquinho a respeito de como ampliar janelas para o mundo, pensando nesse sentido metafórico das janelas, né? Agora vamos trazer esse olhar para as janelas, um olhar mais real, mais objetivo. Agora, várias pessoas estão espalhadas, né, por vários cantos de São Paulo. Eu estou em Curitiba, o Edu está lá em São João del Rei. E eu pergunto assim para todo mundo que está aqui agora, né? O que vocês estão vendo agora da sua janela? Edu, o que você está vendo agora da sua janela? Se vocês puderem compartilhar no chat, podem ir compartilhando, enquanto daqui a pouco a gente já vai puxar a interação. Então, Tatá, aqui da minha janela eu estou vendo a Serra de São José, que é uma serra que a gente tem aqui em São João del Rei. Nossa, deve ser linda a paisagem, né? É bem bonita. E mais? Ellen, o que você está vendo da tua janela? Minha janela tem um muro, uma cerca e bastante árvores do outro lado. E Giz, o que você está vendo da tua? Olha, da minha janela eu vejo uma boa parte aqui da zona leste de São Paulo, mas também tem um prédio bem grande na frente, mas dá para ver no horizonte. A gente estava aguardando a chuva, mas tem um sol lindo nos agraciando essa tarde. Ai, que delícia. Bom, da minha janela eu vejo um monte de prédios, porque eu moro na região central da minha cidade, eu não vejo uma serra, Edu. Um monte de prédios, rua, carros, barulho de cidade. E queria saber, Elaine, Tânia, o que os professores estão compartilhando no chat? O que eles veem da janela deles? Oi, então, eu estou lendo aqui, ó, a professora Cláudia disse que está vendo várias plantas, pássaros, que estão vendo o jardim florido. O professor Edson está dizendo, está dando boa tarde, né? O professor Rogério está dizendo que também vê o jardim colorido. Acho que o pessoal, assim, todo mundo tem essa, como é que eu posso dizer, esse privilégio, né, de estar em lugares assim, que tem esse ambiente assim, tão agradável, né? E, a Tânia, o que você está vendo, Tânia? Verdade, Elaine, vamos concordar. Então, há muitos relatos aqui, né, de que eles veem árvores, pássaros, né, jardim. Outros conseguem ver o estacionamento, né, com muitas árvores, né, o que aqui em São Paulo é pouco comum, né, quase sempre a gente tem um estacionamento aí com muito concreto, né. A professora Silvana, ela coloca que ela vê árvores, hortas, pássaros e cachorros, né. E é interessante também a professora Márcia, ela diz que tem árvores e que ela vê o número 219 da janela da casa dela. E um azul cortando o céu, né? Também com muitas árvores, né? Então, são algumas das colocações aqui, mas de maneira geral, todos veem muitas árvores e flores, arvoredos, né? Bem interessante. Olha só, né? Que diversidade de paisagens. E isso faz a gente pensar um pouco, né? Vocês já pararam para pensar que nenhuma janela do mundo inteiro, tem a mesma vista que a outra? E janelas numa mesma construção, tem vistas diferentes. E na cidade, isso daí já vai mudando também. E agora, quando a gente vai pensar em diferentes países, diferentes realidades. E agora a gente vai um pouquinho mais para esse lado metafórico agora das janelas, né? Imaginem, o que será que vocês gostariam de ver da sua janela? Se essa janela fosse mágica, se você tivesse esse poder, né, de alterar o que você vê da sua janela, o que vocês gostariam de ver através dela? Aí já é mais difícil, né?
Ellen, o que você gostaria de ver da sua janela? Eu gostaria de ter um acesso da minha janela para o outro lado do muro. E eu acho que isso ia oportunizar eu ter um acesso melhor a essa paisagem que eu tenho aqui, né, que é ocultada pelo muro. Sim. Mas eu acho que tem várias formas da gente olhar a janela. Às vezes a gente olha a janela num sentido mais filosófico, mas a gente também pode olhar a janela mais num outro olhar. O que eu poderia construir para permitir esse meu acesso melhor ao outro lado da janela, né? E como que eu poderia fazer um protótipo disso? Talvez melhorar a minha janela, ou talvez construir uma janela nova. E eu acho que a gente pode também ir muito além da parte filosófica e pensar em como que a gente pode construir protótipos de janela tecnológica, né? Como para limpar. O que você acha, Edu? Nesse sentido mais voltado para a engenharia? Então, eu estava pensando aqui, quando a Tata mencionou a primeira vez a pergunta, eu pensei o seguinte: a paisagem é bonita, mas eu gostaria muito de ter, por exemplo, uma coisa que permitisse observar o espaço, sabe? Como se fosse um observatório e tudo. Aí, quando colocou a questão de ela poder ser mágica, né? Aí, já que está falando de tecnologia, eu já pensei se fosse possível ver a partir da janela, por exemplo, Marte, né? Adoraria, por exemplo, poder ver Marte, ver um outro planeta a partir de uma janela, já indo por esse lado mais fantástico da janela, né? Então, acho que gostaria de construir uma janela que permitisse, né, estar nesses lugares apenas por passar por ela. E você, Gi? Como na minha janela eu também vejo o horizonte e vejo aquela linha, né, do céu um pouco mais pesado com a poluição, talvez eu gostasse de ver um céu mais azul, sem essa poluição, ou talvez ter a oportunidade de ver essa janela com uma realidade aumentada que me permitisse me transpor para outros espaços, né? Eu gostaria que essa janela fosse uma janela talvez para outras dimensões, para outros, que a gente pudesse entrar numa cápsula do tempo e voltar. Então eu gostaria que essa minha janela fosse bem diferente. Eu gostei muito dessa ideia, hein? Gostei. E eu estou curiosa para saber o que está sendo compartilhado no chat. O que os outros professores gostariam de ver da janela? Então, Thaís, logo de cara, assim, várias pessoas colocaram que gostariam de ver a praia, e aí começaram a surgir, assim, paisagens assim, super bonitas, idílicas e tal. Mas eu fiquei muito emocionada, que eu vi um comentário, pena que eu não consigo ler o nome da pessoa aqui, porque não forma um nome exatamente, mas é assim, que falou que queria ver os seus alunos e a sua sala de aula, a sua escola. Então, eu acho que é bem importante ressaltar essa observação, né, nesse período que a gente está vivendo. E, Tânia, o que você viu aí? Verdade, Elaine. Muita gente concorda, né, que gostaria de ver o mar da janela, né, uma praia linda e calma. Eu acho que eu faço parte desse time também, que foi o primeiro pensamento que me veio à mente. Mas também tem bastante gente aqui que gostaria de ver, por exemplo, um mundo um pouco diferente, né, um mundo sem miséria, sem injustiças, né, pessoas se abraçando, né, então gostaria de ver um pouco mais desse relacionamento entre as pessoas, né. E especialmente aqui também, como a Elaine colocou, né, minha escola, meus alunos, né, uma vontade de rever aí e voltar, né, a esse nosso mundo presencial com os alunos. E por último aqui a professora Maria, né, que ela gostaria de ver interessante, ela diz assim: eu gostaria de ver o horizonte todos os dias. Então provavelmente às vezes a da janela dela não deve ter vista, né, para esse horizonte como foi falado aqui. Mas assim, uma janela sem desigualdade e com muito mais amor, né? É o que nós temos aqui e tem aparecido. Passa a palavra. Nossa, quanta coisa legal. Então, agora a gente vai aproveitar para colocar a mão na massa, né? A gente imaginou o que gostaria de ver através dessa janela, e agora o nosso convite para todos, para todo mundo, inclusive quem está aqui transmitindo junto, é para que a gente crie um projeto
que materialize o que nós gostaríamos de ver através da janela. Olha o desafio. Vamos criar um projeto que materialize isso, materializar o que a gente gostaria de ver através da janela. Bom, se a gente vai criar, né, esse projeto, a gente precisa de alguns materiais. Então, se vocês não separaram alguns materiais, agora papel, caneta, aproveita esse tempo para pegar alguns deles, né? A gente até vai aproveitar para compartilhar, né, Giz, Edu, Ellen, o que a gente tem aqui perto. Por exemplo, eu separei aqui uma tampa de caixa de sapato, rolinho de papel higiênico, pedaços de papelão, cadê aqui? Folhas de papel colorido, eu fui pegando o que tinha e trazendo para perto. Canetinhas, material para escrever, né? Desenhar, cola, tesoura também. Eu acho que, não sei se eu vou usar todos esses materiais, mas já é um começo. E vocês? O que separaram? Ellen, o que você separou? Eu separei um pacote de embalagem, um potinho de sorvete. Eu amo sorvete, então sempre tem sorvete, palito de sorvete que eu vou guardando para os projetos. Separei um potinho desses e uma caixinha de leite condensado e um potinho também de embalagem de frutas e algumas tampinhas, caixinhas que eu tinha aqui, papel, tesoura. É mais ou menos isso. Lápis de cor. Eu não sei se eu vou usar tudo também, mas estou pensando aqui no que eu vou criar. Acho que eu vou usar alguns elementos. E você, Edu, o que você separou aí? Então, eu gosto bastante de juntar materiais que antes iriam para o lixo, né, como potinhos, por exemplo, né, de iogurte ou qualquer pote de plástico que a gente pode ter em casa aí. Eu tenho também aqui a parte orgânica que eu gosto muito, então tem várias sementes aqui, tenho algumas cascas de árvore, algumas cascas de sementes também, que eu gosto de separar. Também tem o rolinho, que eu acho bem útil para usar. Tem um pedaço de caixa de ovos aqui. E tem DVDs antigos, que eu gosto de coisas que brilham também. Tenho aquela redinha, né, que a gente compra com fruta dentro. Acho ela bem interessante, dá para fazer muita coisa com ela. E tem umas outras coisas aqui também que eu posso ir mostrando. Você ainda não sei também o que eu vou usar. E você, Gi? Eu também. Depois que a gente começa a trabalhar com aprendizagem criativa, a gente vê potencial em tudo, né? Então, eu tenho aqui uma espuminha, daquelas que vem para segurar a embalagem. Acho que dá para fazer coisas interessantes. Tem uma caixinha aqui que eu tinha e fazia tempo que eu queria usar ela para alguma criação. Eu acho que eu vou usar hoje. Eu tenho também palitos de sorvete, canetinhas, né? Tampinhas de vários tamanhos, cores, massinha, aquela massinha de modelar, pedacinhos de madeira, daquele que às vezes as marcenarias dispensam, também dá para fazer coisas bem interessantes, e outros materiais que talvez aí ao longo da criação a gente acabe utilizando. E papel colorido, bastante papel colorido. Legal, a gente tem uma diversidade de materiais para serem explorados aí nesse projeto, né? E eu tô curiosa, Elaine, Tânia, a respeito das ideias que estão surgindo para a criação desse projeto. Então, até eu gostaria, se vocês puderem compartilhar que ideias que surgiram para materializar o que vocês gostariam de ver da janela, né? Se puderem compartilhar no chat enquanto criam, né? A gente vai conversando, vai compartilhando e criando ao mesmo tempo. Já tem algum compartilhamento, Elaine? Então, por enquanto, eu acho que é bom a gente caminhar um pouco mais, né? Tem aquelas coisas que a gente já foi comentando, e aí eu e a Tânia vamos colhendo aí ao longo da nossa criação, essas outras impressões. Então, eu vou compartilhar o que eu pensei em criar. Eu fiquei pensando nas palavras que surgiram na nuvem, né? Oportunidades, eu achei bem interessante. E o compartilhar. E uma coisa que eu acho bem importante nas cidades, aí vou conectar com as minhas paixões, né? Ter espaços públicos convidativos, espaços para as pessoas interagirem, sentarem, observarem.
Então, estou tentando aqui criar uma maquete na tampa da caixa de sapato, como se fosse uma vaga viva. Tem até um projeto chamado Vaga Viva, em que a vaga, que seria uma vaga de rua para um carro, ela é ocupada com bancos, com bibliotecas coletivas, um espaço de interação para as pessoas. Então, estou pensando em criar uma vaga viva, mas também com uma horta comunitária, um espaço para alguns livros. Eu gostaria de ver mais desse tipo de coisa da minha janela. E vocês, Ellen, Giz, o que vocês já estão criando aí? Na verdade, eu fiz um desenho aqui, porque para começar a criar, eu tenho que rascunhar um pouco a minha ideia, às vezes. Então, pensando em atravessar o muro de outro jeito, eu pensei em algo que eu gostava muito quando eu era criança e que eu acho que deveria ter para os adultos, que é um escorregador. Então, eu vou criar um escorregador e algo que possa ter assim, acesso fácil para os animais também, porque tem bastante animais do outro lado do meu muro. Sempre tem tanto gatos que são abandonados aqui na região, mas também tem bastante animais que a gente consegue ver, passarinhos, né? E tatuzinho. Então, acho que seria muito bacana ter um espaço para eles seguro. E você, Gi, o que você está pensando aí? Olha, a minha área de atuação inicial é geografia, então eu gosto muito de trabalhar com aquilo que é contraditório. Então eu estou pensando aqui em mostrar uma tela, que não necessariamente, que é uma janela que a gente tem, que é uma janela para o mundo, que é o computador, que é a internet, e o que essa tela nos traz, e o que a gente gostaria de ver nela. Então eu fiz uma metáfora da janela do computador como uma janela para o mundo. E o que a gente tem visto e o que a gente gostaria de ver nessa tela. Então, estou trabalhando com os meus materiais aqui, daqui a pouco eu mostro. E você, Edu? A mesa do Edu é muito interessante, é sempre cheia de novidades. Até mudei aqui minha câmera para vocês poderem acompanhar um pouquinho o que eu estou fazendo. Eu resolvi seguir a minha ideia original, né? Eu sempre sonhei em poder ver o espaço, ver o universo, então seria muito legal colocar um observatório, né, no alto da montanha, porque o próprio telescópio, né, ele também é um tipo de janela, né, que nos permite ver o universo, ver coisas muito além, e também nos dá uma dimensão que, apesar do universo nos mostrar o quanto a gente é pequeno, mas ao mesmo tempo o quanto a vida é preciosa e como a gente pode valorizar essa vida. Então essa tecnologia, ela representa para mim essa possibilidade da gente enxergar, né, se colocar perante o universo, ver nosso lugar, mas ao mesmo tempo valorizar o que a gente tem em volta, principalmente as pessoas. E eu trabalho com robótica, então eu adoro robôs, mas é importante a gente pensar que esses robôs, eles devem estar aí para servir as pessoas, né? Então eu estou fazendo alguma coisa que representa essa janela para o universo. Estou montando aqui por enquanto, um potinho, uma tampinha. E eu estou curioso para saber o que vocês estão fazendo aí também, Tatá. Então, eu fiquei pensando como é interessante que cada um levou esse projeto para áreas de interesse, né? Para suas paixões, para o que costumam, né? Gostam e costumam estudar, por exemplo, né? Então, a gente levou para geografia, e assim, eu fiquei pensando também, mas nossa, onde que estão, né, meus interesses e paixões nesse projeto? E eu sou apaixonada por ampliação de territórios educativos, então eu acho assim que a gente tem que tomar a cidade como um currículo, né? E aí, quanto mais espaços instigantes que convidem as pessoas a se apropriarem deles, a usarem como lugar de troca, assim, é um sonho meu, né? Então, eu já não pensei duas vezes na hora de criar o projeto para trazer esse espaço diferente, né? Da mesma forma que vocês também, né? Vocês foram cada um para suas paixões. Será que agora os professores estão compartilhando no chat o que criaram, Elaine, Tânia, ou as ideias? Ah, sim, vamos dar uma olhada. Então, eles estavam falando um pouco dos materiais que eles estavam utilizando e, assim, existe uma variedade muito grande de materiais, né? Tampinha, de garrafa, cola, recicláveis, enfim, uma grande variedade. E me chamou a atenção aqui o professor Marinho, que falou que para ele essa janela para o mundo ele estaria construindo uma rampa de acessibilidade, né? Então a gente vê que tem
essa vontade dele de inclusão, né, nesse projeto. E a professora Eliana, que falou que gostaria de construir um basto, a professora Sandra, que falou da construção de uma escada que levaria para um patamar, para um lugar assim mais amplo, né? E Tânia, o que você observou por aí? Isso mesmo, Elaine. Temos várias colocações aqui interessantes. Realmente, o pessoal selecionou vários tipos de coisas, né? Então, planta, areia, e realmente fizeram essa relação, né, com a sua prática, com a sua disciplina. Então, o professor Marinho, né, já colocou, ele é um professor de física e matemática, né? E aí ele já pensou em alguma coisa relacionada à sua disciplina, colega, né? E aqui também, ó, a professora Rosemarie, né, que coloca que ela está participando concomitantemente também, assistindo essa webinar e também, né, com as aulas dela do 9º ano, ela é de geografia, né? Então ela também está aproveitando esse momento aí também. E a gente tem, ó, a professora Persiana ela se chama. Ela fez um jogo de pega-varetas, né? A professora Daniele já pensou, que deve ter reunido giz, né, e outros materiais, ela pensou numa amarelinha na calçada. A professora Iranice, né, desculpa, acho que é Iranice o nome dela. Ela falou em decupagem, né, com revistas e caixas de sapato, né? Então o pessoal está utilizando a criatividade aí para bastante coisa, né? E daqui a pouquinho certamente a gente vai ter um pouco mais aqui, tá bom? Passando a palavra, Thaís. Legal, tem já então alguns projetos sendo encaminhados, né? E assim a gente convida para realmente, né, trabalharem com a construção, com a materialização dessa ideia, justamente para testar materiais, para você não ficar matando a ideia antes que ela, né, venha para o mundo, e que no meio dessa experimentação, né, de mexer com os materiais, acabam surgindo outras ideias, você acaba mudando de ideia durante o projeto, né? Então, por isso que é importante essa questão do criar junto. E a gente está chegando, né, é um momento bem curtinho de criação, né? A gente está chegando no momento de encerrar essa etapa e não tem problema se o projeto não está concluído agora, né? Se não terminou. Porque a ideia é justamente que mais para frente vocês sigam criando e implementando esse projeto. Então não tem problema não terminá-lo, porque pelo menos a primeira ideia já está aqui, feita. E para compartilhar esse processo, né, e esse início desse projeto, se ele não está concluído, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Se vocês puderem e quiserem, a gente criou um mural colaborativo para que esses projetos sejam compartilhados. Então, eu vou até aproveitar aqui e tirar uma foto do meu para colocar nesse mural. Então, se vocês puderem acessar o QR Code ou então esse site, gg.gg/minha janela, tem um Padlet e daí todo mundo pode colocar uma foto do projeto. Só que não colocar só a foto, né? Afinal de contas, o que vocês quiseram criar, qual que é a intenção por trás. Ó, vou fazer isso aqui agora, colocar a minha vaga viva. E é legal, Tatá, lembrar para o pessoal colocar o nome, porque é a autoria de vocês, né? Então não se esqueçam de se identificar na hora de deixar o projeto, para a gente saber quem é que fez aquele projeto. Isso, né? Então, o nome, o que fez, qual que é o título que vocês dão para o seu projeto, qual que é a ideia, né? O que te mobilizou a criar esse projeto, o que você pensa em fazer mais para frente com ele, né? Se você pensa em concluí-lo. Então, isso também é legal de trazer, de compartilhar nesse mural. Deixa eu até aproveitar aqui e já compartilhar a minha foto. Primeiro eu compartilho a foto e depois eu vou colocando os complementos, né? Para já ter algum projeto ali. Deixa eu pegar aqui, vou dar uma olhadinha aqui no Padlet. Deixa eu salvar. Será que só tá o meu? Só tá o meu por enquanto. Ai. Calma. Vou voltar já aqui. Estou fechando o meu também aqui. Vai colocar o nome. Já estou colocando o meu também. Isso. E como é que ficou? Mostrem na câmera como é que ficou também, fiquei curiosa. Ó, a minha ideia. Ficou mais ou menos assim. Não está concluído, né? Pouco tempo para a gente concluir. Mas eu pensei em algo no muro
que não acabasse com a vegetação, então a gente trazer a ideia de deixar o muro também mais acessível nessa questão. E aqui eu pensei em colocar o escorregador no muro, com acesso também a uma caixinha de comida. Mais ou menos isso. Ficou muito bom. E, Edu, E aí deixa tem eu ver muita o coisa teu, que dá Edu. pra gente debater depois sobre esse daqui com o currículo mais para frente. Quer falar, tirar Ellen, minha se quiser foto. compartilhar um pouco a respeito? Eu acho que a gente pode compartilhar um pouquinho mais para frente, que a gente vai conectando como é que a gente traz essa aprendizagem criativa na prática, né? Quais são os propósitos por trás dela? E às vezes a gente fala assim, nossa, legal, criei algo. Mas e agora? Como que eu conecto isso com o currículo, né? Como é que eu posso trazer o meu conteúdo para cá? E eu acho que eu vou compartilhar mais tarde com vocês. Daqui a pouquinho. Gi, como que tá aí sua criação? Mostra para nós. Olha, eu acho que eu Tirar a foto aqui. comecei com uma ideia também, assim, partindo de uma metáfora, né? Eu queria muito usar essa caixinha com esses botões. Então, aqui estaria representando um computador que eu posso escolher as notícias que eu quero receber, mas, ao mesmo tempo, eu posso conhecer notícias boas, né? Então, por quê? Porque hoje a gente está muito pautado pelas fake news, né? Então, a gente tem um medo hoje, a gente tem muita dúvida nas redes sociais, né? Na internet. Então, a gente fica sempre procurando, será que isso é fake news? Será que não é? Então, eu gostaria de, quando abrisse essa minha janela aí da internet, eu não visse não tivesse medo das fake news, né? Que elas não existissem. Que eu tivesse sempre notícias que enfatizassem, né? Deixa eu colocar minha janelinha, eu tentei fazer aqui. A colaboração, a oportunidade, o encantamento, ações solidárias, que eu tivesse a certeza que todos tivessem acesso, que essa janela fosse como a janela da minha casa, ou a porta da minha casa, que quando eu passo por ela, eu tenho acesso a todos os meus amigos, a todas as pessoas que eu gosto, né? E que essa internet também fosse acessível a todos. Então, eu gostaria que ela fosse uma janela realmente para o mundo e para as pessoas. E que também, quando a gente procurasse recursos, a gente tivesse muitos recursos relacionados à aprendizagem educativa, à educação aberta, aos recursos educacionais abertos, que estivessem sempre acessíveis para todos. Então, eu tentei representar essa janela, tudo isso. E você, Edu? Então, eu fiz aqui, né, uma base para colocar o meu observatório, e como ele vai estar numa região, né, de proteção, próxima à proteção ambiental, então pensei em usar bastante material orgânico aqui para representar um caminho, com a parte de calçamento espaçada para a água da chuva poder entrar, né, e aí tenho aqui também uma luz para poder sinalizar, já que ele vai estar alto, né, para risco de avião, esse tipo de coisa, e eu coloquei um espaço aqui fora para simbolizar como se fosse uma mesa, uma pedra grande, para as pessoas poderem também ver a olho nu o céu, né? Poderem observar, né? Passar um momento juntos. Então essa foi a ideia que eu coloquei aqui no projeto. Legal. E eu estava olhando o Padlet, acho que os professores ainda estão um pouco tímidos de colocar o projeto. Não tem problema se ele não está concluído, né? Então aqui a gente já tem o meu e o da Ellen aqui. Mas a intenção... registrando. Não, a intenção é justamente, né, que a gente use esse mural depois para compartilhar os projetos, as ideias e ver de que outras formas as outras pessoas exploraram os materiais para esse mesmo convite, né, para esse mesmo imaginar, que era materializar o que a gente gostaria de ver a partir da nossa janela. Então, fica o convite para que mais tarde vocês compartilhem, se quiserem e puderem, os projetos de vocês no Padlet, tá bom? Isso, Thaís, eu vou aproveitar o gancho aqui e vou colocar aqui exatamente isso, né? Eles estão finalizando algumas coisas, né, que foram pensadas e estão perguntando se eles podem colocar depois, né? Lógico. E eu acho que você até antecipou um pouco aqui. E uma pergunta aqui que eu tenho, na verdade, mais de uma, né? Porque a nossa audiência aqui da tarde no canal, ela vai entrando, né? Ela vai acessando durante a transmissão. Então, algumas pessoas estão com dúvidas com relação a como elas fazem para postar, né? Então, se pudesse explicar um pouquinho para eles essa questão de como que eles compartilham, né? Se a foto, como que é feito, né? Acho que seria interessante. Lógico, lógico. Então, quando acessarem esse link que está no QR Code, tanto do celular
como do computador, vai aparecer no canto inferior direito um mais, um botãozinho aqui, esse botão rosa de mais. Aí é só clicar nesse botão e aí você pode, por exemplo, se estiver acessando do celular e clicar nessa máquina fotográfica, na hora ele já abre a câmera do teu celular, você bate a foto para colocar ela aqui no Padlet. Ou então, se você tem essa foto salva no celular, é só vir nessa flechinha aqui para fazer o upload. Então, ele vai buscar o que você tem salvo no celular, ou então do computador, né, por exemplo, e consegue subir a imagem do projeto. E aí, dá para colocar o título, né, qual que é o título do projeto, e escrever a descrição também. Então, é um lugar bem interessante para a gente compartilhar o que está construindo. E deixa eu apagar isso aqui. E é bem isso, ó, é só vir aqui nesse botão de mais que fica embaixo do lado direito, tanto no celular como no computador. Ó, já temos 3 projetos. A gente quer ver isso aqui cheio de projeto daqui a pouco. Thaís, eles estão pedindo também se poderia voltar a tela com o QR Code. Lógico, lógico. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui. Isso. E também outra forma, se quiserem, é digitar no navegador esse site, né? gg.gg/minha janela. Ah, legal. Isso, eles estão agradecendo aqui. Imagino que daqui a pouquinho a gente certamente vai ter aí novas publicações. Ai, que legal. Não, a gente fica, esse mural ele vai ficar aberto para a gente interagir e até algumas outras coisas que a gente comentar aqui, de sites, a gente vai colocar no final dessa apresentação nesse próprio mural, para que possa ser acessado por todos. Legal. Então, vamos lá, né? Então, a gente teve esse primeiro momento de criação, de imaginar, de criar, de compartilhar. E, afinal de contas, né, o que é tudo isso? Não tem como a gente só falar sobre aprendizagem criativa, né? A gente precisa vivenciar a aprendizagem criativa e muitas vezes, né? A gente precisa experienciar muitas e muitas vezes. E é lógico, esse momento que a gente teve foi apenas uma pontinha, né? É um pequeno momento, uma degustação de uma dinâmica baseada na aprendizagem criativa. E agora, vamos tentar entender melhor, então, o que é essa abordagem, né, Ellen? Vamos começar explorando essa tal dessa aprendizagem criativa. Pode ser? Pode ser. Então, pessoal, quando a gente começa a pensar, né, sobre o que é essa aprendizagem criativa, da onde ela vem, é mais uma, né? Mas, na verdade, é uma junção de várias coisas que a gente já conhece, que muitos de vocês já aplicam, né? Então, a gente colocou 2 frases aqui que inspiram bastante, uma das frases preferidas da Tatá, né? Que é do Mitchell. Ele diz assim, é uma pergunta para nós: como podemos ajudar os jovens a se desenvolver como pensadores criativos, a fim que estejam preparados para uma vida neste mundo, em que tudo muda tão rapidamente, né? A cada instante tem uma coisa nova acontecendo, tem uma tecnologia sendo lançada, tem novas profissões surgindo, né? As profissões de antes não são mais as profissões de hoje. E como é que a gente trabalha com esse jovem para que ele consiga ter essa flexibilidade de se remodelar, né, em tão pouco tempo? E a aprendizagem criativa, ela busca trazer um pouco desse sentido, da pessoa conseguir se reconstruir mais rapidamente, né? E também a gente trouxe outra frase aqui para vocês, que é: o principal desafio não é ensinar a criatividade às crianças, né? Mas criar um ambiente que seja fértil para que eles possam trabalhar essa criatividade e que eles possam em si, né, terem como se florescerem, né? Crescer, florescer como uma árvore. Meu pai sempre diz, né? Você plantou, aí você rega e depois você vai colher. Você vai ver isso crescendo e você vai colher em algum momento. E a mesma forma é com a aprendizagem, que nós vamos fazendo diariamente. A gente planta uma sementinha nos alunos, incentivando eles a buscarem, a pesquisarem, a construírem, né? E aos poucos essa sementinha vai gerando novas raízes, e essas raízes vão
fortalecendo e nutrindo ele para eles crescerem, né? E eles florescerem, conseguirem seguir em qualquer profissão que eles escolham. E também que eles consigam se remodelar, né? A cada desafio que eles encontram. Então, para isso acontecer, não basta a gente só ter acesso à tecnologia. Por exemplo, ir lá e trazer a tecnologia para os alunos e ter um ambiente cheio de coisas, né? Mas sim pensar em como essa tecnologia pode ser usada a favor desses ambientes com o propósito da educação, né? Porque a tecnologia por si só, ela não vai fazer mudanças, mas ela tem um papel muito importante no processo de formação que faz com que os alunos consigam, né, se desenvolver em outros aspectos. Então, não é só um elemento, né? Ela é uma ferramenta que pode impulsionar. E a gente pode fazer esses impulsionamentos com ou sem o uso da tecnologia. Basta a gente pensar aonde nós queremos chegar, quais são os nossos propósitos com essas ferramentas, né? E é um pouquinho disso. Pensando sobre esses ambientes, a gente começa a olhar o ambiente como uma forma mais ampla. Quais são os tipos de materiais que eu posso fornecer? Que tipos de materiais eles podem ter acesso? E aqui a gente trouxe um pouquinho dessas imagens para inspirar vocês de como esses espaços eles podem colaborar. E a gente vai falando um pouquinho mais desses espaços mais tarde. Pode passar, Tatá, a próxima foto. Esse daqui é o Media Lab, né? Onde está o nosso grande laboratório lá do Lifelong Kindergarten, né? Que é o nosso jardim para a vida toda, onde há desenvolvimento de muita tecnologia, né? Que buscam trabalhar construções para facilitar o dia a dia das pessoas, não é mesmo? Então, a gente gostaria de compartilhar um pouquinho desse espaço com vocês. E olha aqui, como que é esse jardim de infância para a vida toda, né? Espaço bem amplo, mesas que permitem se conectar e também se distanciar conforme a necessidade, os limites que são colocados pelas paredes, né? Basicamente não tem, né? São algumas divisórias com bastante estante, bastante material disponível e materiais simples, como os que a gente usou. Materiais, como disse o Edu, que às vezes seriam descartados e a gente dá uma ressignificação para esses materiais. E aí tem um exemplo de como seria esse jardim para a vida toda. Por quê? Quando a gente é criança, como que a gente aprende? Experimentando, não é? A criança vai lá, pega um pouquinho, experimenta. Ah, o que é isso? Ah, isso é uma tampinha? Mas como é que ele descobre que isso é uma tampinha, né? Ele testa, ele constrói, ele monta como se fosse um bloco. Agora construir? Opa, caiu, eu reconstruo, né? E às vezes a gente deixa essa parte do jardim de infância quando vai para os outros níveis do ensino. E aqui a gente quer trazer essa mesma ideia de explorar os materiais, explorar a aprendizagem por todo o processo. Porque nós acreditamos que esse processo de explorar traz mais significado do que simplesmente, né, só receber uma informação. E é um pouquinho disso que a gente quer trazer para vocês. Essa ideia de jardim da infância, né? Mas para a vida toda, onde a gente possa sempre explorar as coisas que estão à nossa volta, para descobrir como que elas funcionam, como que eu reconstruo isso, né? E é um pouquinho disso. Alguém mais queria falar sobre isso, trazer algum ponto que eu esqueci? Não, cadê? Eu acho que você tá muda. Tá? Oi, tô me ouvindo, né? Aí, agora foi. Gi? E aí, ouvindo a Ellen falar dessa maneira, desses espaços, desses lugares, né, desses ambientes que tanto nos inspiram, a gente ficou com vontade de perguntar para vocês o que, olhando essas imagens, ou mesmo se remetendo às aulas de vocês, os espaços que vocês trabalham,
o que te move, né? O que move vocês a buscar novos caminhos para as aulas de vocês, né? Então, a gente fez uma perguntinha, tem aí um outro mente para vocês falarem com a gente. Quem não conseguir acessar nem pelo computador ou pelo celular, pode acessar, falar para a gente no chat, mas a gente gostaria muito de saber de vocês, o que move vocês a buscar novos caminhos para as aulas, né? O que motiva vocês, e depois a gente vai falar um pouquinho do que nos motiva também a trabalhar dessa forma. Curiosa para ver o que vai surgir. O que será que vai surgir, né, Tatá? Essa é uma pergunta que tem muito a ver com a paixão, né? Com aquilo que tem significado para cada um de nós. Vamos lá. Amor, muito bem. O que mais que será que tem? Já vou participar aqui também. Eu também, vou colocar algumas coisas. Curiosidade para aprender. Eu ia falar bem isso. Acho que o que me move é a vontade de aprender. Estou pensando aqui, transformar também, né? São tantas coisas que nos movem. O que mais será que vai surgir? Elaine, Tânia, está tendo algum compartilhamento no chat? Curiosidade para aprender. A curiosidade é algo que nos move bastante mesmo. Oi. Olha, Thaís, a gente tem algumas colocações aqui interessantes, né? Promover Estão surgindo várias coisas aqui. Então, por exemplo, muitas pessoas colocaram que acreditar no futuro e no mundo melhor é uma coisa que os move bastante. A busca pela transformação, inovação, promover transformações, possibilitar que os alunos consigam enxergar as coisas com outros olhares, o prazer de ver o outro aprender, flexibilidade, observação das expressões criativas, da curiosidade dos alunos, né? Tânia, o que você tem observado por aí? Sim, Elaine. A professora Priscila, né? Ela destaca também o engajamento dos alunos. O professor Rogério coloca que o que me move é acreditar no futuro, né? Desenvolver habilidades. A professor Tiago, né? Envolver o aluno. A professora Iranice também coloca, né? Ela sente prazer em compartilhar o que sabe, né? Temos várias colocações aqui. A professora Rita, né? Promover transformações, assim como a professora Roseli, né? Ela fala em inovação. A professora Priscila, que os alunos consigam enxergar as coisas com outros olhares, né? Então, ampliar aí a forma de observar o mundo. A professora Sandra, né? Ela fala em flexibilidade, observação das expressões criativas, a curiosidade, né? O professor João destaca, ele fala da questão da aula, né? Que uma aula motivadora gera conhecimento e gera também questionamento, né? Que seria o mais importante. E também a professora Tatiane aqui que ela coloca, né? Que há um desafio nisso, mas que é sempre importante procurar estratégias e novos olhares, né? Então, passo aqui também a palavra e depois a gente retorna aí com mais, porque eles estão participando bastante, né? Várias colocações aqui, acho que muito mais no chat do que exatamente na ferramenta, né? Mas é interessante também. Fiquem à vontade para participar da ferramenta também, tá, gente? Exatamente. A gente coloca a gente chama de camadas, né, esses outros recursos, porque a gente também gosta de apresentar outras possibilidades de interação. O que é legal, né, numa ferramenta, né, como o Mentimer, é que você pode ter o registro depois e você pode retomar com os alunos, retomar na discussão, ele fica um tempinho aí disponível e você pode talvez retomar esse registro. Mas todas as participações no chat, e às vezes você conversando aí com seu colega, em casa, elas são muito interessantes. Então, essas perguntas, elas nos inspiram também, essas respostas nos inspiram. Mas tem uma outra perguntinha aí que a gente colocou, do que o pessoal já começou a falar um pouquinho. Será que dá para mostrar? Já dá para mostrar, Tatá? Pois você acha? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá. Senão a gente pergunta mesmo.
Eu acho que eu estou tendo um pequeno problema. Tá, não tem problema. Depois a gente consegui. perguntou, acho que o pessoal ainda não colocou, mas aí a gente já teve alguns desses elementos já na telinha anterior. A gente perguntou se o que te move é a dificuldade ou a curiosidade. Muitas vezes a gente dando aula, né, trabalhando, a gente também encontra muitas dificuldades e elas nos ajudam a nos reinventar, né? Elas ajudam a gente a buscar outros caminhos, né? E isso é também motivado pela curiosidade, que vai nos ajudar a encontrar esses caminhos, né? Então a gente quis fazer essa brincadeirinha aí, né? O que te move mais? Estar diante de uma dificuldade ou diante de uma curiosidade? Como que as duas se alimentam, né? Se retroalimentam, né? Essa curiosidade com a dificuldade, né? A gente diz que na aprendizagem criativa também, às vezes a dificuldade ela é motivadora de buscar outros caminhos. Quando a gente tem uma zona de conforto, algo muito estabelecido, já formatado, a gente acaba ficando numa zona de conforto. E quando a gente acaba sendo instigado a buscar outros caminhos, num primeiro momento a gente fala, eu não vou conseguir, né? A gente sempre brinca, né? Nós mesmos aqui, a gente preparando a atividade, a gente falou, mas a gente... E essa janela? Como vai ser essa janela? Mas que janela eu vou construir? Então, essa primeira hesitação inicial, ela serve para nós também. A gente também sempre fala, nossa, mas será que essa atividade vai fazer sentido para os professores? Então, essas dificuldades, essas indagações, muitas vezes elas são vistas apenas como dificuldade, mas elas são o primeiro passo para a gente começar a ficar curioso, né? Procurar outros caminhos, e isso nos motiva. E aí, vocês podem continuar participando. E no chat, que o pessoal está respondendo mais? Tânia e Elaine, o que eles têm falado mais? É a dificuldade ou a curiosidade? Olha, nós temos os dois também, casos, né, Elaine? É mais a curiosidade, sim, muito mais do que a dificuldade, né? Porque, por exemplo, a professora Terciana falou que a dificuldade ela tem que superar, né? Então, esse é um aspecto que talvez seja interessante. Na dificuldade foi o que acabou de ser comentado, mas a maioria fala mais da curiosidade mesmo. Vou passar para a Tânia comentar um pouco também. Okay. Tânia. Sim, Elaine, é isso mesmo. De maneira geral, eles apontam que a dificuldade é um fator que tem que ser superado, mas que a curiosidade é um fator importante, né? E muita gente coloca os dois, né? Eu acho que avaliando a situação, né, que está diante deles, eles avaliam aí que ele tem a curiosidade mesmo em superar a dificuldade, né? Sim. E aí, aí já supera. Essa dificuldade, às vezes, é que nos move a nos unirmos, né? E procurar superar, procurar saciar essa curiosidade de como superar as dificuldades, é verdade. Isso, muito exato, boa essa sacada. São complementares. São complementares. Alguém quer falar alguma coisa? Edu, Ellen? Thaís? Então, vamos lá. Então, a gente fez essa brincadeirinha com vocês, na verdade, para falar de algo que é muito caro para a aprendizagem criativa, que são os 4 P's da aprendizagem criativa, que são os nossos princípios, né? São os princípios que dão base para essa abordagem. Ela não é uma abordagem nova, né? Ela vem lá do construcionismo, do professor Papert, né? Ela tem origem no construtivismo do Piaget, e ela vem sendo reelaborada agora pelo professor Mitchell Hessing, que tem até um livro, depois no final a gente fala um pouquinho sobre ele, mas esses princípios, eles remodelam, né? Eles reorientam essa abordagem, que não é nova. Então, o primeiro princípio que a gente acredita é em projetos. Então, o que são os projetos? Quando a gente tem algo que nos encanta, que nos promove curiosidade ou até uma dificuldade, a gente tem muita necessidade de transformar isso em algo material, em materializar isso, em concretizar isso. Então, a aprendizagem criativa, ela é sempre motivada por projetos, né? A gente quer materializar. Então, hoje a gente teve uma ideia e colocou isso aqui ou no papel, ou fez um protótipo. Então, a aprendizagem criativa ela é muito impulsionada por projetos. A paixão,
que é o significado pessoal que a gente coloca em cada criação. Então, eu tenho certeza que em toda, por mais que a gente se inspire em outros modelos, cada janela aqui, como a Tatá falou lá no começo, nenhuma janela é igual a outra. E cada janela que foi construída aqui, nenhuma vai ser igual a outra. Mesmo que eu for copiar do meu colega, eu vou dar o meu toque pessoal, eu vou trazer a minha paixão, o meu significado, a minha história. E o pensar brincando. Então, eu vou reelaborar, a partir do momento que eu construir, eu vou pensar sobre aquela criação, eu vou brincar com ela. Esse brincar, ele é um brincar que me faz refletir do que deu certo, o que deu errado, retomar, né? Então, assim, poxa, eu tentei colar desse jeito, eu usei determinado material, mas não deu certo. Então, esse teste, esse playtest que a gente faz ao longo desse protótipo, ao longo da criação desse protótipo, é o pensar brincando. E ele vai me dar vários insights para outras criações. Então, aqui, quando a gente fala no pensar brincando, o erro ele tem um outro propósito. Ele me ajuda a repensar o meu processo de criação, a minha trajetória de criação. E eu tenho os pares, né? Então, vocês viram aqui que vocês vão sempre ver a gente nas atividades de aprendizagem criativa, sempre trabalhando em conjunto. Trocando, compartilhando ideias, fazendo melhoria de ideias. Então, a gente está sempre fazendo isso. E se a gente olhar todos esses 4 princípios, a gente vai perceber que as crianças trabalham muito nessas premissas, né? As crianças gostam de materializar, seja fazendo um castelinho de areia, seja remodelando uma massinha, ela vai colocar uma história dela, algo que é significativo para ela, ela vai testar. Só que o erro nesse contexto para ela tem uma outra... É um outro contexto o erro, né? Os pares, então ela vai sempre gostar de brincar, né? Quem tem filho, sobrinhos e está próximo de criança, ela está sempre lá, vamos brincar. O que é isso? É essa necessidade de estar compartilhando. E esses 4 P's da aprendizagem criativa estão também ligados à espiral da aprendizagem criativa, que é mais ou menos como acontece o processo de criação. Ele não precisa sempre começar pelo imaginar, mas é mais ou menos assim, né? Se a gente pegar uma criança brincando, ou um adolescente, ou uma pessoa que está muito envolvida no seu processo de criação, a gente vai perceber que ela vai passar por todas essas etapas. Ela vai imaginar, depois ela vai criar, materializar o que ela imaginou, ela vai testar, ela vai brincar para ver. Então, ela amontoou vários bloquinhos, ela vai ver se aquilo tem equilíbrio, se não cai. Ela vai mostrar para alguém, principalmente quando ela está muito feliz pela criação, e ela vai refletir, nesse mostrar, nesse compartilhar, provavelmente ela vai receber um feedback, e ela vai refletir sobre isso, e isso vai dar elementos para ela imaginar de novo. O professor Mitchell Resnick, ele diz que esse processo, ele dá algumas dicas, né, sobre essa questão. Volta só um pouquinho, Tatá, só um minutinho. Ele vai falar o seguinte, para a gente mostrar exemplos, né, quando a gente estiver imaginando, que a gente mostre exemplos para despertar ideias. Então, ninguém cria do nada, né? A gente sempre tem uma referência. Então, a gente trouxe os nossos projetos aqui para que vocês se inspirassem nos materiais, nos exemplos, né? E também no imaginário é interessante proporcionar exploração livre. Então, você dá um conjunto de materiais e deixe as pessoas explorarem aquilo que vai fazer mais sentido para cada criação. E, no criar, fornecer materiais diferentes, né? Então, assim, diferentes materiais para diferentes inspirações, né? Então, quanto mais, por exemplo, o Edu, ele trouxe sementes, ele trouxe cascas, e isso vai enriquecer a criação dele. Abraçar todas as formas de fazer. Então, assim, não tem um jeito certo, um jeito mais bonito, né? Um jeito mais belo, mas todas as formas, ela tem a sua riqueza e a sua peculiaridade. E a riqueza e a beleza está justamente aí. Quando a gente vai falando do brincar, enfatizar o processo e não o produto. Então, a gente falou para vocês, não precisa terminar, gente, não precisa ter algo esteticamente bonito, terminado, né? É o que tem significado para você. Aumentar o tempo dos projetos, né? Então, assim, deixar bastante tempo para as pessoas elaborarem suas ideias, exporem suas ideias, refazerem, reconstruírem e compartilhar. Compartilhar é sempre muito importante, né?
é legal como professor, a gente está sempre conectando ideias. O que a ideia da Ellen tem a ver com a minha? Então, por exemplo, quando eu comecei aqui hoje, eu tinha uma ideia da minha janela, eu ia fazer outra coisa. Eu ia fazer uma janelinha mesmo, recortada, com recorte de revista e trabalhar com a ideia de contradição. Só que aí vocês começaram a falar dessa questão do empoderamento, dessa questão do encantamento, e aí eu já mudei a minha criação para uma outra criação, né? E isso também é bastante rico, né? E também ajudar os outros, né? Então, assim, no decorrer da nossa apresentação, uma pessoa falou, olha, eu não estou conseguindo postar. A gente foi lá e mostrou, olha, pode ser feito dessa forma, pode ser feita de outra, né? E o refletir. Sempre é legal o professor fazer perguntas autênticas e mostrar muito interesse pela criação. Por que você fez isso? Por que isso é importante para você? Né? Perguntas que já não têm uma resposta propriamente pronta, né? E, finalmente, compartilhar as próprias reflexões. É muito importante também que o professor divida com os seus alunos o seu processo de criação. Olha, eu comecei por esse caminho, depois eu mudei de caminho, e isso é bastante interessante. E isso também tem a ver com dois princípios que o professor Mitchell Harris, né, ele sempre diz para a gente, pode passar, Tatá, que é criar ambientes férteis de aprendizagem, que é isso que o Du e a Ellen vai falar, o Du vai falar mais aprofundadamente agora, e a Ellen já deu uma deixa aí para a gente, né? Como que a gente cria esses ambientes férteis de aprendizagem, inspiradores, né? Acolhedores, para que o aluno possa se expressar? Primeiro, começar com piso baixo. O que a gente diz isso? Começar com algo simples, né? Algo que a criança já possa acessar de uma maneira muito tranquila, que todos possam acessar, mesmo aquele que tem um conhecimento mais vasto, como aquele que está se deparando com aquele conhecimento pela primeira vez. Teto alto. Então, também permitir que nesse projeto, aquele que tenha mais conhecimento possa expandir para outras etapas, né? Para projetos mais complexos ao longo do tempo. Então, esse exemplo da janela, tem gente que fez uma janela simples, tem gente que vai até fazer uma janela que tenha abertura, que feche, abre sozinha, e é exatamente isso. E isso não tem um julgamento de valor, o que é melhor, é o que tem significado para cada um. E, por fim, permitir paredes amplas, que os materiais, os temas, permitam escolhas e diferentes caminhos para chegar no produto esperado, no produto pretendido. Né? Então, são princípios que a gente acredita muito e que a gente acredita que a aula fique muito mais interessante e muito mais significativa nesse processo todo de aprendizagem. E eu acho que o Edu tem umas coisas bem interessantes para contar para a gente, para ilustrar tudo isso que eu falei até agora. Vai lá, Edu. O Edu, ele vai dizer, né, afinal de contas, como é que a gente pode explorar algumas dimensões, né, Edu? Porque a gente fica pensando, afinal de contas, para quê, né? Para quê? Qual que é a intencionalidade, por exemplo, dessa abordagem, né? E a gente, assim, traz que algumas afirmações, inclusive, que vêm vindo de vários teóricos, inclusive da área da educação, dessa questão do futuro, né? Os futuros possíveis são muito diferentes dos imaginados antigamente. E o atual contexto, ele demanda, né? O mundo demanda de pessoas inovadoras, que saibam usar os recursos existentes de uma forma criativa, consciente, colaborativa, para que elas tenham autonomia e possam escolher os seus caminhos, né? Que caminhos trilhar, que sonhos perseguir. E é isso que traz esse questionamento, né? Como que a gente pode trazer essa aprendizagem criativa? Como que a gente pode fomentar um aprendizado mais criativo, mais significativo e colaborativo? Vixe, Edu, agora está com você. Vamos lá, então. Antes da gente mostrar uns exemplos, a gente quer trazer para vocês 4 dimensões para que a gente possa discutir um pouquinho sobre a aprendizagem criativa, para a gente possa fazer uma reflexão sobre a aprendizagem criativa. Então, a primeira que eu gostaria de tratar seria o espaço e materiais, mas nós vamos fazer ela de uma forma um pouquinho diferente. Para vocês, né, que estão acompanhando a gente até agora, que já viram aí algumas atividades, algumas definições, algumas apresentações, para vocês, qual a importância do espaço, né, e dos materiais numa atividade de aprendizagem criativa? Então, se vocês puderem mandar no chat aí, né, e enquanto vocês vão mandando no chat, como que vocês imaginam, como vocês percebem, né, a importância dos materiais e do espaço na aprendizagem criativa, a gente vai falar um pouquinho das tecnologias, né?
Então, a Ellen já apresentou um pouquinho lá atrás sobre o espaço da sala de aula, mas acho que é importante a gente ressaltar que muitas vezes a tecnologia ela vem, né, tomando o lugar de outras mais antigas, mas sendo usadas da mesma forma. Por exemplo, eu substituo um quadro, né, por uma tela mágica, aquelas telas digitais, né? E aí a aula continua sendo uma transmissão de conhecimento entre o professor e o aluno. Então, a nossa proposta, né, a proposta da aprendizagem criativa é um pouquinho diferente. Não que eu não se possa usar uma tela digital como uma ferramenta, como algo que possa trazer interação para os alunos, né, mas nós estamos falando de tecnologias que permitam, né, que os alunos façam um pouquinho além. Por exemplo, o computador também substitui de uma certa forma as enciclopédias, né? Mas ali o aluno está buscando informação, ele está tentando, né, descobrir alguma coisa que ele não sabe, como se ele estivesse acessando o livro, como a gente fazia na nossa época, né? Mas também isso é um ponto que a gente pode ir um pouquinho mais além. Vamos pegar o computador mesmo como exemplo. Vamos pensar o computador como uma ferramenta que nos permite, ou que permita os nossos estudantes a criarem, a se expressarem, né, a pensarem em projetos. Então, se o computador é visto dessa forma, ele pode virar uma caixa de ferramenta infinita, porque você pode fazer desenho, pode compor música, você pode fazer jogos, né, eles podem criar o que eles quiserem. Então, a ideia da tecnologia nesse contexto é um pouquinho mais nessa linha do que a gente está comentando agora dentro da aprendizagem criativa. Mas não é uma regra, gente. Depende muito de como vocês vão colocar isso para os seus alunos, como que vocês querem trazer. É importante ressaltar que tecnologias não são apenas essas high-tech que a gente conhece, né? A gente usou vários materiais aqui que vêm de várias tecnologias que foram desenvolvidas ao longo de muito tempo. Então, a tecnologia em si, a gente pode vê-la de várias formas. Mas antes de passar para materiais e espaço físico, né, Elaine, Tânia, o pessoal compartilhou aí como eles pensam o espaço físico e os materiais na aprendizagem criativa? Assim, é importante trazer, Eduardo, o pessoal está colocando ainda as interações, né? Fizeram um comentário sobre a questão, diz que você falou da tecnologia mesmo, né? Que por exemplo, você não adianta nada você ter só uma tela digital reproduzindo um ensino tradicional, por exemplo, né? E com relação aos espaços, a gente está esperando as contribuições, mas assim, a gente tem algumas experiências na rede estadual de se pensar em formas inovadoras de espaço, de distribuir um pouco mais o mobiliário, por exemplo, né? Que eu acho que até num segundo momento, numa outra conversa com vocês, a gente poderia trazer um pouco também algumas experiências da rede, né? Tânia, o que você tem percebido aí das interações? Sim, Elaine. O pessoal provavelmente está acompanhando, né, as informações que estão sendo passadas aqui, para colocar as interações, a gente está aguardando, mas eu gostaria só de passar uma informação que é importante, porque alguns professores relataram que estava com problema de conexão, né, ou diferença no áudio, ou diferença no vídeo. Então, a gente lembra novamente que a transmissão está sendo ao vivo, né, no canal do Centro de Mídia, canal Formação Continuada, e depois vocês podem acessá-lo como reprise, tá bom? No mesmo canal e fica disponível aí para vocês, tá bom? Então, vocês não vão perder nada, vão poder acessá-los novamente. Eu tenho uma resposta aqui que colocou, né, algumas colocações, mas aqui eu tenho o Rogério, né, que ele destacou aqui formas inovadoras de tudo, e esperamos que as escolas também comecem, né, recebam incentivos para que comecem a trabalhar dessa forma. E a Márcia, né, que ela coloca aqui, que é um espaço dinâmico, né, mas ela acredita que esse espaço tem que ser planejado, né, e precisa ser dialogado em consenso, né, com esses objetivos propostos, né. Então, de fato, é importante que a gente converse sempre, né, com as equipes para que a gente tenha uma participação maior aí de todos, tá bom? Então, são algumas das colocações, passo a palavra aqui. Obrigado, Tânia, Elaine. Muito importante essas colocações, e a gente vai mostrar alguns exemplos agora que mostram um pouquinho essa questão da relação entre a atividade, o espaço físico, né? Mas antes de passar para o próximo slide, né, é importante a gente pensar também no papel do professor, né, que atua muito, né, como um mediador nesse tipo de abordagem, mas especialmente ele ter uma escuta atenta ao aluno, poder observar como está sendo a criação, e muitas vezes ele vai se deparar, às vezes, com ideias que os alunos tiveram que ele mesmo não tinha pensado, ou com o uso de tecnologias e materiais que ele ainda não estava preparado, né, mas aí dentro do nosso conceito de pares, nada impede de a gente explorar também essa parceria com outras pessoas, com profissionais, com os alunos podendo acessar a internet, conhecendo como outras pessoas usam aquela tecnologia,
né? Então é interessante pensar dessa forma também, que não precisa ser tudo o professor, né? Que ele pode contar aí com uma rede em torno dele de possibilidades para conseguir trazer, né, os ideais que os alunos vão pensando quando eles estão desenvolvendo o projeto, né? E além disso, a ponte com o currículo também, a gente vai explorar um pouquinho mais, né, em algumas atividades que vão ser mostradas agora, mas é interessante mencionar, né, que muitas das coisas que o professor às vezes já tenta fazer de forma diferente, ele já traz isso, né, para o dia a dia do currículo. E quando a gente fala das competências gerais, por exemplo, da BNCC, nós temos condições aí de usar o próprio espaço físico para trabalhar a questão do trabalho em grupo, para trabalhar o senso crítico, a forma do compartilhar que está na espiral da criatividade pode ser usada para que ele possa aprender a se expressar melhor, né? Então tem muitas coisas que a gente pode aprofundar num outro momento, né, porque o nosso tempo é mais curto, mas que daria para trazer também apenas com o uso dos materiais, do espaço físico, do tipo de tema que a gente traz para a atividade, né? Tata, pode passar, por favor? Então, eu gostaria de retomar aquela questão que a Ellen apresentou daquele espaço magnífico lá do MIT. A gente sabe que nem todo mundo tem condições, às vezes, de ter, né, esse espaço, que é difícil para a nossa realidade, encontrar escolas que já consigam trabalhar dessa forma, mas dá para a gente adaptar algumas coisas, né? Aqui a gente está vendo um exemplo onde as carteiras foram, né, colocadas juntas para poder formar uma estação de trabalho para os alunos, onde se pegou madeira e alguns utensílios aí de plástico para poder formar um espaço mão na massa, onde eles podem criar e guardar suas ferramentas. Então, existem possibilidades que a gente vai poder aprofundar um pouquinho daqui a pouco com a Tatá. Por favor, Tatá. Em relação ao conteúdo, por exemplo, a gente tem aqui o projeto da Ellen, que está aqui com a gente. Né? A gente tem uma matemática da cozinha aqui e outros conteúdos que eu sei que a Ellen trabalhou. Ô, Ellen, bem rapidinho, se você puder falar como que você levou a sua atividade de professora para a cozinha. A foto de antes também tem uma foto da atividade que eu desenvolvo e, assim, naquela primeira foto ali, né, que os alunos estão de verde, eu não tenho um espaço. Eu realizo a atividade dentro da sala de aula, dentro do horário da disciplina de física, e como nós não temos um espaço, eu levo minhas caixinhas com alguns materiais, e eu sempre converso com os alunos, olha, vocês podem trazer outros materiais, e aí eles também têm uma parceria muito grande nessa composição de materiais, tanto para a caixinha quanto para outras coisas. Então, essa importância do material eu só queria ressaltar aí um pouquinho antes. Pode seguir, Tatá. Na atividade da cozinha, por exemplo, se a gente fosse olhar só a cozinha, poderia trabalhar a matemática livremente. Mas eu dividi a atividade da cozinha relacionando em dois eixos. Eixo regional e eixo afetivo. Então, o eixo regional me permitiu fazer grandes abordagens em geografia, em história, em língua portuguesa e também matemática. E o eixo afetivo me permitia trabalhar com mais facilidade nas disciplinas consideradas duras, né? A física, a química, a biologia e a matemática novamente. E aí a gente fazia em formas de desafios alguns momentos disso, né? Existem vários processos que a gente faz de ficha, quais os propósitos, o que a gente quer conectar do currículo ali. E aí, isso tudo eu faço estruturado, ao que eu quero, qual o propósito que eu quero atingir, mas eu deixo os momentos de criação muito livres, para eles irem testando por que aquele fermento não deu certo, por que aquela quantidade de água foi bom ou ruim, né? E como que eles podem trabalhar esses problemas dos erros, né? Que a gente enfrenta no dia a dia e na vida real. Deu para dar uma luz assim? Eu tentei resumir. Viu, sim, não, tá ótimo. E eu vou pedir, inclusive, a Tatá para poder passar por mais um exemplo bacana que a gente trouxe aqui. Esse é o projeto do Melo, né, e da Thalita, lá do Rio Grande do Norte, onde eles trabalham fotografia nas escolas e também num quilombo, numa comunidade quilombola. E aqui é um exemplo fantástico de como que a tecnologia pode ser usada para que as crianças possam se expressar, para que a gente possa trabalhar a questão social, para que as crianças possam entender o seu contexto e também a questão das competências que a gente mencionou anteriormente, ou seja, aqui eu posso usar uma única ferramenta, que é uma máquina fotográfica, mas ela dá a liberdade de criação, ela não é usada, né, de uma forma única e igual por todos eles. Eles vão colocar o seu olhar, vão colocar ali uma experiência de vida que vai ser realmente absorvida, né, para a vida toda. O próximo, Tatá, por favor. Aqui a gente tem um exemplo lá da própria Tatá, no Paraná. Tatá, você pode falar um pouquinho de como que essas bibliotecas aí foram transformadas em espaço maker? Então, essa parte aí é uma parte de cima, o mezanino de uma biblioteca que fica grudadinha nas escolas municipais. Então, tem várias. E era um espaço que era usado, assim, sabe, para aqueles cursos de informática tradicionais?
E então, o que aconteceu com esse espaço? Os computadores continuaram ali, mas ele recebeu uma impressora 3D, recebeu também outros materiais, esses de criação, né, bricolagem, ferramentas, enfim, até essas plaquinhas microcontroladoras, para que esse mezanino passasse a ser um estúdio de criatividade, né? Assim, um espaço para que acontecessem oficinas para os estudantes, para toda a comunidade escolar, professores e a comunidade do entorno, para eles aprenderem novas interações com essas tecnologias, né? Inclusive as tecnologias mais emergentes assim, para a comunidade, que, por exemplo, a impressora 3D, né? É uma delas, e ressignificar esse espaço da biblioteca, nessa questão da pesquisa, da busca pelo conhecimento, da construção do conhecimento a partir dessa interação com as tecnologias. Obrigado, Tata. Passa, por favor, então, para o próximo. Então, aqui a gente tem um exemplo, pessoal, já de uma oficina de aprendizagem criativa que foi feita agora no período remoto, online, com crianças de 6 anos, né? A gente viu nos exemplos anteriores, brevemente, algumas possibilidades de trazer, né, a aprendizagem criativa, inclusive em ambientes que não são tradicionais à sala de aula, né? Mas quando a gente vai trazer, por exemplo, para casa, ou até para a própria sala de aula mesmo, a gente pode trabalhar como a Ellen fez, a matemática, a química, a física, num contexto diferente, sem ser o da sala de aula, mas podemos também trazer para aquele dia a dia ali algumas pequenas noções, ou pelo menos uma parte da aprendizagem criativa já para começar. Então, nesse caso aí, as crianças tinham acesso a alguns materiais, especificamente eles foram convidados a participar de uma fábula, que era uma fábula geométrica. Então, eles pegaram um papel à distância, cortaram em formas distintas, né, estão começando a conhecer as formas geométricas, e foi contado, então, essa historinha para adivinharem o que ia sair de dentro da montanha. Né? E depois, com essas partes geométricas, sem falar nome, sem nada, eles foram montando figuras e imaginando o que sairia de dentro da montanha. E ao final, a gente até perguntou quais eram as formas, como é que eles imaginavam, né, de que foi feito, na verdade, aqueles objetos que eles imaginaram, aquelas criações, né? E a gente viu que alguns já tinham conhecimento de alguns nomes, mas foi trazido de uma forma diferente, o conceito, por exemplo, de triângulo, de retângulo, né? Então, dá para se fazer, sim, uma ligação entre essas questões, mas tudo vai depender de como o professor também quer trabalhar, né, dos materiais disponíveis. E, nesse sentido, eu vou deixar mais uma pergunta aí para o chat. Dentro do que a gente colocou agora, né, vocês já têm uma noção de como trazer a aprendizagem criativa para o dia a dia? Né? Já tem alguma ideia de como começar, né, nesse caminho para quem ainda não conhecia? E eu vou devolver a palavra para a Tatá, então, que ela vai trazer também um pouquinho de possibilidades, enquanto vocês vão pensando e falando no chat aí para a gente. Estava no mute. Então, enquanto vocês vão compartilhando no chat, né, a resposta da pergunta do Edu, eu vou compartilhar com vocês, assim, como que a gente pode, então, seguir explorando a aprendizagem criativa para além desse momento, né, nesses minutinhos finais. E eu quero fazer, na verdade, um convite para todo mundo para acessarem a nova casa da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né? Como a gente falou, é uma grande família, né? Então, nós somos um movimento que une educadores, artistas, pais, pesquisadores, empreendedores, né? Todo mundo, nessa busca por apoiar mais práticas educacionais, mais mão na massa, significativas, criativas, relevantes para todo o Brasil. E o convite é: acessem o portal aprendizagemcriativa.org. Se vocês ainda não acessaram, venham aqui nesse botão de cima, faça parte da nossa rede, façam seu cadastro. É como se fosse uma grande rede social buscando essa transformação na educação. E nós temos muita coisa boa nesse portal, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, no menu sobre, tenha mais informações sobre a rede, missão, visão e valores, até um pouco de tudo isso que a gente falou sobre os P's, a espiral, mais sistematizado, né, sobre a aprendizagem criativa. Então, tem essa parte que a gente comentou já inicialmente, mas tem uma coisa muito legal, na verdade, duas coisas super legais. Uma delas é a galeria de atividades. Já tem uma porção de atividades cadastradas aqui, para todos os públicos, da educação infantil ao ensino médio e até espaços não formais de aprendizagem. Vou clicar nessa daqui da Ellen, da Giz, por exemplo. Essa daqui, Cápsula da Humanidade, é uma atividade destinada a estudantes do ensino médio, né? E cada uma dessas atividades que está cadastrada tem tudo muito bem explicado, os objetivos, as criações esperadas,
como fazer, né? Então, como que eu posso me preparar para uma aula assim? Então, que materiais que eu vou precisar? Uma super dica de professor para professor, a questão da avaliação, que às vezes é uma questão espinhosa que a gente não sabe como fazer direito, né? Assim, e ainda mais uma atividade diferenciada, como implementar essa atividade. Então, tem os momentos, por exemplo, do imaginar, do criar e do compartilhar. Isso para todas as atividades que estão cadastradas, né? E tem muita coisa boa. E o indo além, né? O que a gente pode explorar para além dessa atividade? Que adaptações, enfim, que é possível fazer? Como é que eu posso fazer outras pontes com o currículo, tornar, né, fazer pontes com outras áreas da vida do estudante, por exemplo? E essa parte de aplicações é caso, por exemplo, eu pegue essa atividade e aplique, e eu vi que algumas coisas eu fiz um ajuste, né? Talvez tenha que fazer algumas adaptações, eu posso fazer esse relato nessa página, dando novas dicas em relação a essa atividade. Então, a galeria é muito legal de ser explorada. A galeria, pessoal, é como se fosse um momento de inspiração para vocês. Não fiquem presos a falar assim, eu vou fazer essa atividade em só 1 hora, tá? Ela é uma ideia de inspirações com várias dicas para que vocês explorem com mais tempo. Da forma que vocês acharem necessária. Isso, remixem à vontade, né? É assim, pega, olha, veja o que faz sentido para você, cria em cima, depois compartilha com a gente, né? Essa é a intenção mesmo, né? Que a gente aprenda junto. E dentro da galeria, quando a gente clica aqui, tem uma coisa, além de vocês poderem criar suas atividades, colocar tudo aqui, tem o botão do Dicas e Truques. Esse botão também é um botão muito bacana, que leva para uma página que é para nós, professores, né? Então, é uma página com muitas dicas, com muitos caminhos que podem ser seguidos para quem quer começar a desbravar essa aprendizagem criativa. E aqui embaixo, por exemplo, né, tem um documento muito rico, com dicas a respeito de organização do espaço. Opa, deixa eu ver aqui. Organização, olha só, esse aqui é o menu, né? Então, conhecer as referências, como registrar e compartilhar, como que eu posso explorar os P's, avaliar, incentivar o compartilhamento dos estudantes. É muita coisa que tem ali, e foi tudo construído com muito carinho, né, pela equipe da rede. E, além disso, que só mais uma coisinha desses, né, do portal, já que a gente está se encaminhando para o final, se eu vier aqui em comunidade, né, também, então eu vou encontrar todo mundo que já está, olha só, e a intenção é bem essa, né, essa rede de pessoas aprendendo junto, construindo junto essa educação que a gente acredita. Quando vocês se cadastrarem, venham aqui no tópico da comunidade e se apresentem, né, digam quem que vocês são, o que vocês estão querendo, né, a que veio, né, qual que é a sua curiosidade a respeito da aprendizagem criativa, o que que você está buscando, que novas parcerias. Então, apresente-se para a rede. E depois, se quiserem explorar, nós temos vários grupos temáticos, deixa eu arrumar aqui, vários grupos temáticos, se eu vier aqui no filtro avançado, na busca, e esses grupos temáticos, eles abordam diferentes assuntos. Por exemplo, a aprendizagem criativa na educação infantil, o design para aprendizagem criativa, ou seja, como que eu posso planejar uma atividade, um planejamento com base na aprendizagem criativa, como que eu posso me envolver com comunidades de aprendizagem, com outros educadores, o grupo do Scratch Brasil, entre muitos outros. E, por último, esse portal é a grande casa, né, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, assim, a grande casa virtual. Dentro tem várias outras iniciativas da rede, ou seja, vários outros portais, projetos que foram criados. Por exemplo, o Aprendizagem Criativa em Casa, para apoiar a aprendizagem criativa nessa questão do isolamento social, com as famílias, o Bora Criar, que a Elaine comentou, né, que é um projeto que foi iniciado justamente para apoiar o ensino remoto com base na aprendizagem criativa e essa mediação, né, pela tecnologia, grupo de adoção sistêmica, tem também o portal do Scratch Brasil. Então, todas as iniciativas da rede, elas estão abrigadas nessa grande casa. Nosso convite é visitem, acessem o portal da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que é aprendizagemcriativa.org. E venham deixar a nossa família maior ainda, né? Para a gente buscar realmente essa transformação e se apoiar, né? E aprender juntos a construir esses caminhos.
Eu não sei, Elaine, o que o pessoal compartilhou no chat. Eu sei que a gente está aqui na tampa. A gente está com o nosso tempo limitado. Eu até ia passar a palavra para a Tânia, colocar alguns comentários aqui, mas eu vou tentar resumir, gente, porque eu acho que assim, já resumi e caminhar para a finalização, convidando vocês para voltarem, porque essa conversa foi incrível e todo mundo está adorando conhecer os projetos, então eu gostaria realmente que vocês voltassem aqui e a gente tivesse outras tardes como essa, né? Agora, eu já vou meio que encerrando, trazendo a questão da professora Priscila, né, para a gente encerrar. Eu espero, professora, ser fiel ao que você colocou. Ela falou, a gente gosta muito desse tipo de abordagem, mas a gente sempre escuta assim, poxa, lá vem aquela professora inventando de novo, já está criando caso de novo na escola, né? Então, eu queria passar para vocês se despedirem e fazerem um comentário assim, a respeito disso, né? Como que é isso? Como que a gente lida com isso, então? Professora, você não está sozinha e a rede está aqui para apoiar você nessas suas iniciativas e nessa criatividade. Eu também sou professora da rede pública, né, aqui no Mato Grosso do Sul, e assim como você, eu me sentia sozinha e parecia que só eu fazia as atividades diferentes e parecia que era a doida da escola, né? E às vezes o pessoal passava pela porta da minha sala e falava assim, mas nem parece uma bagunça, e daí daqui a pouco os alunos saíam com projetos incríveis de dentro da sala, com robôs, com outras inovações, e aquele aluno, ele sabia explicar exatamente o que ele fez, ele conseguia mostrar o sentido daquilo e ele conseguia conectar aquilo com o currículo. E aí eu falava, pois olha só qual foi o crescimento desse aluno, né? Continue fazendo, mesmo que você sinta que não tem apoio, dá uma olhada em volta, sempre tem um professor que está sozinho igual você. Seja pertinho ou seja um pouquinho mais distante. Tenta trazer esse professor para perto. A comunidade da rede ajuda você a se conectar com essas pessoas. Hoje eu conheço pessoas na minha cidade que também fazem trabalhos super maravilhosos e eu consigo me conectar com elas e elas me inspiram também a continuar e me fortalecem nisso. Eu sempre brinco com o pessoal, eu falo assim, nós somos pequenos peixinhos sozinhos nesse oceano. Quando a gente se junta na rede, a gente vira um cardume, né? O cardume da rede da criatividade e a gente se torna mais forte nesse processo. Então, você não está sozinha. Seja bem-vinda, que vai ser super acolhida essas ideias. Gi, Tatá, Edu, querem comentar alguma coisa? Olha, o nosso tempo está curtinho, mas você foi primorosa. Eu também sou professora, sou há muito tempo professora da rede pública, sou engajada com a educação pública, e a gente tem mesmo um pouco essa sensação de solidão, de estar inovando, de às vezes não estar no caminho certo, né? De criar muitas experiências que às vezes os colegas não entendem. Mas como a Ellen falou, a rede ela está aí para apoiar nessas ações. Tem o Núcleo São Paulo aqui na cidade, quem quiser participar, depois a gente coloca aí no chat, ou se a Tatá quiser mostrar rapidinho a tela. A gente também tem reuniões periódicas todos os meses, e esse é um lugar de acolhimento também para esses professores que querem inovar e às vezes se sentem sozinhos. Tá bom? Então, vocês podem entrar, aí está o site do núcleo, o grupo do núcleo, e vocês estão super convidados aí para não se sentirem mais só. Inclusive, naquele Padlet de compartilhamento dos projetos, que eu vi que já tem bastante projeto bacana, a gente vai colocar também esse link do Núcleo de São Paulo e o portal da Rebac, para que vocês se cadastrem e façam parte da rede, né? E como a Ellen falou, né, a gente tem que fazer o que a gente acredita, né? A gente não pode fugir muito assim, né, da nossa essência no que a gente acredita. E a gente sempre encontra alguém para compartilhar as ideias, para aprender junto e para buscar esses outros caminhos, né? Eu também sou professora de rede pública e é bem isso, assim, a gente sempre, né, acha que não está sozinho, enfim, mas não, a gente não está, a gente tem que fazer o que a gente acredita e buscar outros peixinhos como a gente.
Será que o Edu quer falar alguma Bom, coisa? gente, é isso. Assim, infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Então, eu só queria pedir para a Thaís, acho que você podia... Isso. Tá dando para a gente ver todo mundo agora, né? Então, Ellen, Giz, Thaís, Edu, Tânia, minha companheira de trabalho aí da IFAP, muito obrigada. E para os professores também, eu agradeço muito a participação de vocês e a gente vai ter outras oportunidades como essa. Então, muito boa tarde para todo mundo e até uma próxima. Até mais, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.